Salve, galera! E aí, elementos? E aí? Pronto para mais uma aula? Vamos começar aqui, dar continuidade ao nosso assunto e hoje tem umas informações importantíssimas, tá bom? Então vamos lá. Nossa aula de número 2.3, Geometria de posição. Tá legal? Vamos lá, dar continuidade aqui. Preste atenção no que eu quero falar hoje. Vamos lá. Tem o sumário de vocês. Nós já vimos essa primeira ideia aí de noções primitivas. Vimos as proposições. Estamos vendo agora posições relativas. Tá? Vamos hoje trabalhar aí na página 13. Tá certo? Preste atenção. Prova até página 13. Prova até página 13. Né? Será aí já, tá chegando aí nossa prova. Então vamos lá. Nós vimos posições relativas entre duas retas, né? Posição relativa entre duas retas, aula 2.1, aula 2.2, aula passada. Posição relativa entre uma reta e um plano, tá certo? 2.2. E a aula de hoje é posição relativa entre dois planos. Eu vou fazer mais uma vez uma recapitulação, né, da aula 2.2, tá? Distância entre uma reta e um plano, né? E aí agora a gente vai falar sobre posição relativa entre dois planos. Top assim? Detalhe, a aula de hoje, tá? Ela também é curta, como foi a última, tá? Eu tô separando assim o máximo possível para que você consiga entender passo a passo, tá? Já que é um método novo, tá? E aí acontece o seguinte, no final da aula, lá naquele último slide, tá? Quando acaba a aula, eu coloquei um slide extra. Esse slide extra tem o gabarito das questões que eu passei, tá bom? E essas questões são fundamentais para você dar uma revisada e tudo mais, que é de lá, tá? Nesse formato, naquele estilo, é que eu vou fazer a prova. Tá legal? Então, o gabarito vai estar nos slides, nessa apresentação da aula. Você dá uma pausa no vídeo e dá uma olhadinha. Como também, ela vai estar lá no grupo Classroom, tá bom? Vai estar lá. Eu já botei, inclusive, essa aula já está lá também. A 2.1, 2.2, 2.3. Aula 1, 2.1, 2.2 e 2.3. E inclui, nesse último slide, inclui o gabarito das questões. Tá legal? Pelo menos as de VOF, todas estão lá. Top? Então, vamos lá. Posição relativa entre dois planos. Bem, revisão de posições relativas entre uma reta e um plano. Nós vimos a questão do postulado 5, vimos que uma reta se ela tem dois pontos contida nesse plano, com certeza essa reta também está contida no plano alfa. Tá? Foi uma revisão, então foi somente para poder dizer que se tem dois pontos, passam uma reta, e se os dois pontos estão no plano, então a reta também está top demais, tá? Então, recapitulando, foi isso daí. Vimos aí também uma palavrinha, não foi? Reta secante e outra concorrente, quer dizer a mesma coisa, né? Então, reta secante ou concorrente é aquela reta que ela vai passar obliquamente ou perpendicularmente ao plano, e quando ela passa, ela tem em comum a reta e o plano, ela tem em comum um ponto. Nesse caso, eu representei como ponto P. Tá? Então, é uma reta R, essa reta vai passar pelo plano, e o que é que ela tem em comum elas duas? A interseção delas duas. Então, é o ponto P, um único ponto. Então, vimos que a reta ela pode estar com todos os pontos, né? Ou ela está contida no plano. Vimos agora que essa reta com o plano ela pode ter um ponto de incidência, que é chamado de reta incidente. E vimos também que essa reta também pode ser que ela não tenha nada em comum com o plano. Tá? Então, é a reta R, interseção ao plano alfa, né? Isso dá vazio, não tem, ela não passa. E quando isso ocorre, quando não tem nenhum ponto em comum entre uma reta e um plano, isso quer dizer que não há pontos em comum, né? Lógico, tá? Então, o conjunto é vazio, não tem pontos em comum entre eles. Ok? Isso aí quer dizer que a reta é paralela ao plano, tá? Ok. E aí, fizemos um resumozinho lá no finalzinho da aula, que se a reta ela está contida no plano, então o que é que ela tem em comum? Então, é a própria reta. Bem, se a reta é secante ao plano, o que é que ela tem em comum entre a reta e o plano? Ela tem um único ponto. E se a reta é paralela ao plano, então quer dizer que em comum elas não têm nada.
Ok? Simplesinho, apenas revisão, para a gente lembrar do que a gente falou na última aula, tá bom? Agora nós vamos falar de posições relativas entre dois planos. Lê junto comigo aí, preste atenção, ó, vamos lá. Intelectual, cara de intelectual, vamos lá. Um pensador. Posição relativa entre dois planos. Duas retas podem ter exatamente um ponto em comum. Sim. Uma reta e um plano também. Ok. E dois planos podem ter um único ponto em comum? Bem, vamos ler com calma e entender isso daqui, ó, para a gente compreender. Logo comecinho, até o ponto. Duas retas podem ter exatamente um ponto em comum? Sim, foi aquele exemplo 3 da aula 2.1. Vamos lá, que era chamado de retas concorrentes, né? Onde eu tenho uma reta S, uma reta R e o ponto em comum seria o ponto O. Ok, ele está certo em sua afirmativa. Depois ele diz, uma reta e um plano também. Verdade, acabamos de ver aqui na revisão. Uma reta R, quando ela corta um plano, quando ela é perpendicular aí, ela vai tocar em um único ponto, é o ponto de incidência. Estou usando as mesmas imagens para você, ficar de olho, tá bom? Então, são. Bem, e dois planos podem ter um único ponto em comum? E aí, me respondam essa. Vou colocar aqui uma imagem, olha só. Tá aí, eu tenho um plano alfa, tenho um plano π. Esse plano π, ele está tocando em um único ponto P. Então isso quer dizer que essa afirmativa é verdadeira? E dois planos podem ter um único ponto em comum? Bem, é nisso que a gente tem que falar hoje, presta atenção. Ampliei a imagem, nós temos um plano alfa e um plano π, e ele está tocando em um único ponto. Isto é possível? O que você acha? Vamos lá, pausa o vídeo e pense aí. Vamos lá. Bem, não pode. Presta atenção por quê? Esse plano, ele tem uma continuidade. A gente viu que os planos, a gente desenha com um certo limite, porque, enfim, é de forma didática, para você ver o plano. Senão pegaria a tela do computador toda, não pegaria a página do livro todo e você não conseguiria saber. Então, ela dá continuidade, tanto nesse sentido que eu desenhei. Presta atenção que eu coloquei uma retazinha verde lá no final. Ela não para aí também não, tá? Não é só porque cruzou o plano alfa que ele vai parar ali, dá continuidade a esse plano, tá bom? Então, ele dá continuidade nesse sentido e nesse outro. Assim também como para cima e para o outro lado. Então, ela vai dar continuidade. O plano não se limita somente a esses extremos. Ela dá continuidade. Então, ela não vai tocar somente em um ponto. Ela vai tocar em alguns, né? Em alguns pontos, tá? E isso pode ser até infinitos. A questão agora, o que é que ela forma? Tá? Então, onde é que eu posso me basear nisso? Bem, nesse caso, nós precisamos inserir mais um postulado. Tá? A gente vai precisar de lembrar de mais um. Lembrar não, saber de mais um. Que é o nosso postulado de número 7. Tá certo? E o que esse postulado diz? Presta atenção. Dois planos que têm um ponto em comum necessariamente tem uma reta em comum. Então, esse desenho que vimos aí em cima, ele está vendo um ponto. Mas ele vai ter esse único ponto em comum? Não. Ele necessariamente tem uma reta em comum. Tá bom? Vai ter uma reta em comum. Então, o encontro de dois planos, eu vou ter uma reta em comum. E não somente um ponto. Tá bom? Eu vou ter uma reta em comum. Vamos lá. Aí, a imagem aí, sim, um pouco melhor. Também todas as imagens eu estou fazendo questão de tirar do livro, tá? Para você acompanhar e visualizar lá, tá? Creio que fique melhor para compreender. Não vou buscar fora, não. Tem muita imagem fora, tem muito contexto. Porém, é melhor usar o material que você tem nas mãos, tá? Então, tirando todas as imagens de lá. Então, vamos lá, nós temos um plano π, um plano alfa, ele dá continuidade a esses planos e quando ele cruza, ele corta, né, ele tornando uma reta em comum. Então, essa reta R, ela pertence ao plano alfa e essa reta R também pertence ao plano alfa, tá? Plano alfa e plano π, ó.
Então, a reta R, ela pertence ao plano alfa e ao plano π. Top, tá certo? Então, o encontro de dois planos tem coincidente, tem em comum, tá? Tem interseção uma reta. E essa reta pertence aos dois planos. E se fossem três? Bem, se eles passassem e cortassem no mesmo ponto, teria também a mesma reta em comum. Mas se ele corta em outro canto, eu teria outras duas retas. Tá, mas relaxa, uma coisinha de cada vez. Vamos lá, fica entendido aí. Então, com essa mesma imagem, vamos entender aqui como é que fica. Observe na figura que quando o plano alfa e π tem um ponto P em comum, necessariamente tem a reta R em comum, postulado 7. Dessa forma, dois planos não podem ter um único ponto em comum. Não só um único ponto, não. Nós temos aí um conjunto de pontos, formando aí uma reta. Ok? Vamos lá ver as interseções. Os planos alfa e beta são secantes. Então, alfa, interseção beta, dá uma reta S. Essa é a afirmativa, ela também está lá no livro, é de outro desenho e quer falar a mesma coisa. Se eu tenho dois planos, tá? Quaisquer, um plano alfa e um plano beta, tá? E a interseção entre esses dois planos, detalhe, observe lá na primeira aula. O plano, ele é representado por uma letra grega. Então, assim que eu olhar a reta secante, alfa e beta, opa, ele está falando de plano. E o que é que tem em comum entre dois planos quaisquer, sem imagem nenhuma? Bem, eu vou ter uma reta. Essa reta R, a reta S, a reta M, a reta H, como você achar melhor. Tá bom? Top? Mas o encontro de dois planos me dá uma reta. Ok? É isso que quer colocar com essa afirmativa aí. Tá? Então, vamos finalizar. Dois planos que têm uma reta em comum são chamados de secantes ou concorrentes. São planos secantes ou planos concorrentes, assim como é na reta. Mesmo nome, bem tranquilo. Creio que não tenha ficado dúvida aí. Ok? Daí o plano que eu estava falando de beta e alfa. Né? Se eu tenho um plano beta, um plano alfa, tá? Me dá a interseção deles. O que eles têm em comum me dá uma reta S. Detalhe, se esse plano, né, se esses planos são perpendiculares, as retas também vão ser, né? Na verdade, assim, a reta S é a que é em comum a ela. Essa reta R é uma reta representativa do plano beta, né, para mostrar que eles estão perpendiculares. Isso quer dizer que se eu tenho um plano alfa e um plano beta e eles estão perpendiculares, qualquer reta que eu traçar perpendicular entre elas, né, elas vão ser perpendiculares. É redundante? Não, presta muita atenção. Eu estou falando que essa reta R, ela pode ser deslocada entre um plano paralelo, tá certo? Então ela vai ser deslocada paralelamente no mesmo plano beta, tá? E por onde ela for, ela vai formar ângulos de 90 com a reta S. Entendido? Show demais! Vamos lá. Agora existem casos em que a reta, em que o plano, na verdade, o plano alfa e o plano π, eles não vão se cruzar. Se não vão se cruzar, então as retas que estão entre elas também não vão. Ok? Simples. Lógico, se os planos não se cruzam, as retas que estão entre elas, né, ou o ponto que estejam entre elas, não vão ocorrer. Tá? Então, é simplesmente dois planos são paralelos quando não tem pontos em comum. Olha, observe que ele diz não tem ponto em comum. Mas se ele tem um ponto, necessariamente ele vai ter uma reta. Ok? Então, neste caso, ele não vai ter. Porque, enfim, ele não vai ter nenhum ponto em comum. Logicamente, também não vai ter a reta em comum. Então, os planos alfa e π são paralelos. Quando alfa interseção π, a interseção entre eles dá vazio. Não tem nada em comum. Não tem nada que alfa tenha que π também tenha. Ok? Então, veja aqui, essa é a ideia. Resumo do que a gente viu hoje. Aula bem simples, não é? Bem top.
com muita calma, não estou tentando acelerar o processo para que cada aula, cada vídeo você veja um único assunto e entenda ele, ok? Vamos lá. Na posição relativa, bem, se os planos são secantes, ou seja, eles vão se cruzar, né, em algum ponto, vamos lá, a interseção entre eles vai ser uma reta, não tem como ser só um ponto, já viu, vai ser uma reta. Bem, posição relativa, se os planos são paralelos, a interseção entre eles é vazia, não tem nada entre eles, tá? Não tem como montar uma reta entre eles. Entendido a aula de hoje? Top, simples. Olha só uma perguntinha que poderia ser feita. Nos planos secantes, ou até mesmo alfa interseção beta, né, tem como resultado um ponto A. Só boto um A maiúsculo. Opa, botar alfa interseção beta igual a A. Bem, A maiúsculo é um ponto. Não pode ser. Teria que ser. Agora se eu colocasse plano alfa, interseção beta, igual a A minúsculo. Bem, A minúsculo é uma reta. Letra minúscula é uma reta. A reta é representada por uma letra minúscula. Então, então já está certo. Então, cuidado. Uma reta pode ser chamada de A, B, C, D, R, como é feito, só que com letra minúscula. Tá certo? Com letra maiúscula, aí já é um ponto, ok? Então, cuidado com essa nomenclatura, tá bom? Que foi o motivo da nossa aula 1. Entendido? Vamos lá. Agora é com você, apostila, página 14 a 16. Passei das questões 1 a 8. Detalhe, as questões de VOF. Vamos lá. Só acho. É um bom caminho para você começar, um bom treino para você começar a estudar para essa prova. Tá legal? Por lá. Questões de 1 a 8. As questões de VOF, eu acho que a questão 3 e a 6, se não me falha a memória, é que não são. Tá bom? Então, bons estudos, galera. Detalhe, nessa semana vai ser postado esta aula, mas também vai ser postada uma aula extra. E eu vou gravar uma aula extra para vocês, tá certo? Essa aula extra é sobre um resumo de tudo, mostrando alguns exercícios, tá bom? 1, 2 ou 3 exercícios, eu ainda não medi a quantidade de tempo que vai dar, tá? Para não ficar tão cansativo. Então, eu vou gravar uma aula só com exercício, ainda essa semana, junto com essa postagem da aula de hoje. Tá ok? Então, galera, como eu tinha dito, esse último slide, valeu, paz. Mas depois dele tem uma surpresa. Tem o gabarito, tá bom? Então, dá um pause aí. Primeiro tenta fazer, depois volta pra cá, pega esse gabarito, confere se tá tudo certinho, tá bom? Com todo o conteúdo que a gente viu até agora, tá bom? Valeu! Até mais!